Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, Reencarnação. Paramos num ponto em que já houve o entendimento do Segismundo, que é o espírito reencarnante, né? Com o Adelino, que será seu pai na próxima encarnação, e diante de todas as dificuldades que eles trazem ali do passado, houve a necessidade desse reencontro, acompanhado pelos espíritos amigos, pelo Alexandre, por outros espíritos ali também orientadores, junto do André Luiz, né? A reunião de alguns familiares também, já desencarnados, e finalmente houve esse encontro, essa reconciliação, esse perdão que eles fizeram aqui um ao outro nesse momento, né, de reencontro, e continuaremos a leitura para darmos sequência aos comentários. Diz assim: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que aqui é o Alexandre falando, né? O instrutor Alexandre. Creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro. Verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Então, o que aconteceu no passado? Que o Segismundo tirou a vida, né, do espírito que será o pai dele agora, do Adelino, através de um tiro, né, no coração, e agora ele vai passar por esse problema, uma moléstia no coração, que ele vai ter na idade madura, né, o problema ali no coração para reparar o erro dele do passado. Como ele diz, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor, e quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores,
aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem encetados. Separamo-nos. Então vejam que continuam ali os preparativos para a construção, vamos dizer assim, do corpo físico que ele terá, que o Segismundo terá na nova vida, na nova existência, ou melhor, na nova existência, na reencarnação, porque para ele ter a condição de reparar, né, o erro do passado, virá com esse problema cardíaco e outras coisas, né, que eles falam que ali os mapas cromossômicos, eles estudam tudo. Interessante sabermos disso, que há todo esses detalhamento para alguns espíritos, não para todos, né? Isso não é uma regra geral, não acontece para todos da mesma maneira, mas para alguns acontece a preparação dessa forma. E o que ele que diz anteriormente aqui, que sobre o aprendiz, né, conquistar valores e colocar as lições em prática sobre a justiça divina, é que o espírito, quando reencarna, ele não lembra de toda essa situação que Segismundo está participando aqui, né, da preparação, do encontro, de todas essas informações que ele está tendo neste momento. Isso vai ser tudo abafado, vai ficar tudo isso no seu arquivo mental guardado. E na encarnação no corpo, ele não vai lembrar de tudo isso e ele pode falhar, como todos nós podemos falhar novamente, né? Mas também, ao mesmo tempo que nós podemos falhar, nós podemos amenizar as provas, amenizar as dores, as doenças. Tem os dois lados. Por isso que ele diz todo esse preâmbulo que ele faz aqui anteriormente sobre para André Luiz entender, né, o que pode acontecer com ele na nova encarnação. Continuando aqui a leitura, ele diz: separamo-nos. E eu, André Luiz, né, dizendo, e eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Quer dizer, André Luiz já quer resolver logo, né? A postura dele sempre é essa: vamos ter que resolver, vamos resolver logo. E muitas passagens ele se coloca dessa maneira. Então aqui não é diferente. Então, já que tem que reencarnar pelo Adelino, né, que será o pai, por que não fazer isso já rápido? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime da redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização nesse lado da vida. E depois de pequena pausa, considerou: essa ansiedade de André Luiz, como ele fala aqui, é comum, né? É uma ansiedade nossa, comum do espírito ainda, que não está totalmente preparado para muitas coisas.
quer ali entrar numa situação e resolver rápido, mas como eles explicam para nós, muitas vezes não estamos preparados para resolver. E nessa ânsia, nessa ansiedade de querer resolver as coisas rapidamente, acaba nos comprometendo ainda mais, errando ali, né? Cometendo erros. Aí ele continua, e depois de pequena pausa, considerou: cada homem, cada espírito é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Então vejam que os sentimentos do Adelino, né? Essas lembranças que ele tinha do Segismundo às noites, que ele relata que ele se sentia amedrontado, isso causava nele pesadelos, né, durante o sono, e acordava com aquele medo, com aquela lembrança de que algo ruim estava por acontecer. Então, ele ficou diante dessa situação por muito tempo, quando se tentava a reaproximação do Segismundo com eles, né, com o casal. E isso tudo, como ele explica aqui, aniquilava as células, né, dentro da própria bolsa seminal. Quer dizer, as células reprodutivas do homem, né, dele como homem, eram aniquiladas pelos sentimentos dele, pelos próprios sentimentos, pela emoção, tudo mais. Então, o que eles tinham que fazer, os espíritos orientadores? Tinham que equilibrar todos esses sentimentos para poder, organicamente, fisiologicamente, ele voltar ali à naturalidade, né? Ao normal, para poder ter ali a gestação, né? Normal, através dos seus espermatozoides, normalizarem o equilíbrio para poder os cromossomos, como ele diz aqui, se equilibrarem para poder ter ali uma gestação normal. Continuando, ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Então, naquela ansiedade que André Luiz estava demonstrando ali para o Alexandre, querendo resolver a coisa rapidamente, se questionando se eles não poderiam interferir, se eles não tinham todos os recursos para resolver aquela situação, o Alexandre está explicando isso, que eles estavam olhando para esse lado primeiro, para
ter esse equilíbrio, né, em adelino, no corpo biológico, para poder, depois sim, aí, quando isso estivesse equilibrado, normalizado, aí haveria a concepção. É muito interessante essas coisas, né? Lembrarmos da serenidade, da paciência, para lembrarmos até de olhar para esse tipo de lado, né? De comportamento para voltar ali à normalidade. Então nós vamos parando por aqui hoje, semana que vem nós continuaremos desse ponto. Tenhamos todos uma boa semana, Deus abençoe a todos nós, fiquem em paz.